Então entenda que não é porque, num primeiro momento, aparentemente o seu filho não tenha resultados tão expressivos, não quer dizer que ele não tem um grande chamado. A graça e a paz, sejam todos bem-vindos a mais um Estação Família, o podcast da família. Esse podcast que tem trazido a todos nós muitas informações e riqueza de como que eu pego a Bíblia e aplico ela de forma prática e simples no meu dia a dia. E quem tem ajudado a eu cumprir essa missão de trazer a revelação da palavra nesse sentido, hoje eu posso dizer um amigo, Daniel, muito obrigado mais uma vez você aqui comigo. É um prazer estar de volta, obrigado pelo convite. Estação Família tem abençoado muitas pessoas, feito a diferença na vida de muitas pessoas e é sempre bom poder colaborar com você. Daniel, o que nós vamos trazer hoje? Eu vi que no episódio passado você falou sobre sucessão espiritual, trouxe o caso de Eli, que é um caso muito emblemático. Aliás, a gente pode passar o ano inteiro estudando e vai aprender sempre, mas eu queria trazer um ponto nisso sobre a questão do espiritual e o natural. Eu acredito que todos nós temos um chamado. Deus não mandou ninguém para a Terra por acaso. Só que tem algumas pessoas que não cumprem esse chamado espiritual. Algumas acabam se perdendo, cumprem mais o material. Qual é o momento que a pessoa se perde? É muito frequente a pessoa deixar o espiritual pelo natural? O que você acha sobre isso? Olha, nada como a gente trazer a Bíblia para nos esclarecer dúvidas comuns e reais do dia a dia. Né? Como eu sei se as escolhas que eu tenho feito, né, têm sido realmente no espiritual ou no natural? Talvez você possa dizer, não, mas eu sei, eu tenho comunhão com Deus. Mas quando a gente traz a luz da palavra, a gente vê que grandes homens de Deus acabaram se perdendo. E se essas pessoas Deus deixou, por exemplo, tem que ser o nosso espelho, para que a gente faça realmente uma reflexão, porque às vezes nós estamos sim pegando direção em determinadas áreas, mas talvez em algumas áreas a gente não tenha dado tanta atenção, ok? Ok. Vamos trazer então aqui a palavra que está em Gênesis, capítulo 25, versículos de 27 a 33. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Então eu quero fazer uma análise aqui, Daniel, de 4 personagens que estão envolvidos no contexto. Eu vou colocar 2 pessoas que deixaram que o natural sobressaísse o espiritual. E eles tiveram grandes perdas pessoais por causa disso. E 2 pessoas que enfrentaram o natural para que elas pudessem tomar posse do espiritual. Então, eu sei que é um tema controverso. Muitas pessoas estão acostumadas a ver uma posição negativa em relação a Jacó, mas eu tenho uma visão diferente e vou fazer uma aplicação sobre isso hoje. Entenda que a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, crescer os meninos. Entenda, Daniel, que o crescimento ele é diferente para 2 indivíduos que não são iguais, apesar de ser gêmeos. Então nós temos que entender que Deus, quando Ele nos dá filhos, eles vão crescer,
mas de forma diferente. Em estatura, em conhecimento, em prioridades. E Deus tem um caminho natural e espiritual para cada um deles. Você concorda? Concordo. É um direcionamento pessoal. O que é curioso dessa história é a venda da primogenitura. Acho que vale até a pena também a gente explicar por que era importante ser o primogênito e como isso passou de mão, né? O acordo que foi feito um acordo e passou. Exatamente. Esse é um dos pontos principais que nós vamos discutir hoje. Então, entenda que um pai agora tem 2 filhos, gêmeos, e eles crescem. Um Deus que se deixa usar pelo nome, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Uhum. Ele pega esse Isaac agora, que Deus fala que é o Deus dele. E esse homem, escolhido por Deus, com grandes desafios cumpridos, com grande experiência espiritual, faz uma escolha no natural. Caramba. Olha só o que a Bíblia diz. Isaac amava Esaú. Por quê? Qual a motivação? Olha só, a Bíblia diz um porquê ele amava. Porque se saboreava de sua caça. Então entenda que nós temos aqui uma predileção, uma preferência por algo natural ou espiritual? É natural. Natural. Olha como a Bíblia descreve Esaú e Jacó. Esaú era um homem perito caçador, homem do campo. Como ela descrevia Jacó? Pacato e morava em tendas. Então, aonde que é que a gente troca o espiritual pelo natural? Pelas nossas preferências. Então, quando o pai olha para os filhos e eles estão crescendo, e você se identifica com os resultados de um e não do outro, você pode estar errando e trocando aquilo que é espiritual na vida de um por coisas naturais. Então, aonde Jacó erra? Quando as suas preferências tomam o lugar da direção de Deus. Não, Isaac. Quando Isaac erra. Quando Isaac erra. Sabe o que você está falando? Sabe o que me vem à cabeça? Você é pai de 4 filhos. Exatamente. E a gente já conversou uma vez sobre a questão de preferir um ou outro e de tratar de forma não igual, mas conforme cada um necessita. Isso pode ser um episódio também muito bom para o futuro. Platão ele falava o seguinte, que você tem que tratar de forma desigual os desiguais. A melhor forma de você não fazer diferença dos seus filhos é não comparar. Cada um vai ter a sua característica, o seu talento. Ponto. Então, uma dica que eu dou para vocês que têm filhos. Quando você estiver com um filho, não fale do outro para ele. Ele não quer saber. Ele quer que a atenção e os resultados dele e os problemas dele sejam expostos. Sim, tratados também. A partir do momento que você quer igualá-los, naturalmente você vai fazer diferença. Por quê? Porque nem Deus fez eles iguais. Como é que nós, humanamente, queremos comparar resultados se Deus os fez distintos? Então, olha só. E a Bíblia vai dizer que a mãe, Rebeca, amava Jacó. Ponto. E ele era pacato e habitava em tendas. Então, entenda que não é porque, num primeiro momento, aparentemente o seu filho não tenha resultados tão expressivos, não quer dizer que ele não tem um grande chamado. Uau, é isso aí. Porque se você olhar as características, o que é um perito, Daniel? É um especialista, ele é um cara que sabe tudo. É um cara que tem um Perícia. conhecimento acima da média em algo. Ele pode fazer uma análise pericial. Ele pode dar um laudo. Isso quer dizer que tem verdade naquilo que ele faz. O grande problema, Daniel, é que quando Deus nos levanta com um dom muito natural, você acaba desprezando o espiritual. Isso é forte. Então, aonde que Isaac erra? Nas suas preferências. Aonde Esaú vai errar? Na sua capacidade.
Caramba. Quando o eu é muito forte, você anula o espiritual porque você perde a dependência. Concorda? Concordo, a gente pode ver muito isso na questão das pessoas muito ricas, né? Por que é difícil um rico entrar? Não é que é impossível, não é que é proibido, é que a confiança dele está no que ele tem, a segurança está no que ele tem. Aí ele fala, eu não preciso de Deus. Agora, quando ele tem sabedoria também, ele fala, apesar disso, eu preciso de Deus. Então, sim, a pessoa que é muito forte, ela acaba sendo valente demais, confiando muito em si e cometendo erros. A pessoa que tem muito dinheiro, confia no cofre e não confia em Deus. Perfeito. Qual foi a escolha da mãe? Porque aqui, Daniel, nós podemos fazer um parêntese, alguém pode defender que a mãe também fez uma escolha pessoal. Sim, claro que fez. Sim, mas olha a direção que ela teve. Ela percebe que há algo diferente nela. No versículo 22 vai falar o seguinte, ó. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, por que isto está acontecendo comigo? Ela foi consultar o Senhor. Uau. Então, Daniel, quando a gente tem a certeza que nós estamos errando? Quando os nossos conflitos internos são colocados diante de Deus. Quando eu não vou errar diante das escolhas que eu vou fazer para os meus filhos, natural e espiritual. Quando o conflito que eu estou vivendo, que eu não tenho resposta entre eles, eu coloco diante de Deus. E aí ela vira e fala, olha o que Deus responde. E o Senhor respondeu, porque nós temos um Deus que responde. Amém. 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá o mais moço. Daniel, aqui explica tudo. Por que a mãe era do lado de Jacó? Se o cara é perito caçador, ele é fraco? Não. Ele é o quê? Forte. Então quem Ele impõe medo, respeito. E se ele era o mais velho, quem que era o mais moço? Jacó. Você só dobra sendo mais forte, recusando o natural e aceitando o espiritual. Muito bom. Esaú não ia aceitar nunca se submeter a Jacó. Eu acho que também tem um ponto aí eu vou fazer uma análise natural. A Bíblia diz que Jacó habitava em tendas, né? Ele ficava em casa, ele tinha uma habilidade para cozinhar, então muito provavelmente ele era uma grande companhia da mãe. Ele estava lá, Esaú estava caçando, Jacó estava em casa fazendo companhia. E acredito que as pessoas que se achegam mais ao pai ou à mãe, eles acabam tendo esse amor, atenção maior, talvez. Não vou dizer amor, mas talvez atenção maior. Por quê? Porque busca mais, porque apresenta mais. Então vamos lá. O convívio traz relacionamento e traz direção. Você concorda que Esaú trazia o que o pai confidenciava que gostava? Que era a caça? Concordo. Esaú trazia o que agradava a Isaac, concordo. E você concorda que se Jacó se relacionava com a mãe, ela falava, filho, a primogenitura é sua? É possível. Porque Deus que falou? É possível. É possível. Tanto que ela ajuda ele, né? Ela dá a direção. Nunca foi ideia dele. Nunca foi usurpador. Sempre foi obediente. E a Bíblia descreve isso. Então entende, Daniel, que nós estamos aqui diante de uma pessoa que, dentro dos seus conflitos internos, pede uma direção para Deus e Deus revela. Um vai ser mais forte, caçador. Só que o mais velho vai ter que servir o mais novo. Ponto. Não tem questionamento. Para quem está acompanhando, ó, se você ainda não curtiu o vídeo, aperta aqui o botãozinho para curtir. Quando você faz isso, a plataforma entende que é bom e começa a entregar para mais pessoas. E se você não tiver com papel e caneta, pega um papel e caneta para anotar, porque o que está saindo daqui é ouro em pó, vale muito. O primeiro ponto é, principalmente para quem é pai e é mãe, você falou inicialmente, não olhe mais para o natural e menos para o espiritual. Olhe mais para o espiritual, senão você acaba errando. E o ponto número 2, consulte a Deus quando você tiver dúvida. Vai anotando aí, já tem 2 pontos de ouro. Olha só como Deus nos acalma. 2 filhos. 2 pessoas que iam crescer de maneira distinta. Se eu quisesse fazer com que Jacó fosse forte igual Esaú, você concorda que eu ia trazer conflito? Com certeza. E Deus já falou, não, um vai ser mais forte que o outro, ponto. E se eu quisesse deixar Jacó subjugado a Esaú, eu ia estar em conflito espiritual.
Uhum. Então Deus deu uma direção para a mãe. Por quê? Porque foi a mãe que procurou. Porque se Isaac tivesse orado, Deus também tinha falado. O problema é quando nós esquecemos do espiritual, porque caminhamos no natural de forma direta, automática. Então, às vezes, o muito conviver com Deus faça com que a gente pare de pedir a opinião dele. Uau. Mas aqui ele deixa bem claro. Um vai ser mais forte e o mais forte vai ter que servir. Era essa a direção de criação que os pais teriam que dar. Fala, filho, Deus te fez mais forte, mas você vai ser mais forte para servir seu irmão. Não haveria discussão, porque o pai tinha toda a unção para ungir aquele que ele quisesse. Sim ou não? Sim. E olha o que acontece. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú saiu exausto e veio do campo. Veja bem, o que o pai comia? O cozido do filho. Mas isso não quer dizer que Jacó também não sabia cozinhar. Uhum. Nós temos que entender que não é porque o teu filho não entrega o que no teu paladar seja mais agradável que ele também não seja capaz para executar a mesma coisa. Muito bom. Então, quando você pega teus filhos e compara a produção das mãos deles de acordo com o teu paladar, você pode errar. Mas quando você pega as duas ofertas e coloca diante de Deus, ele vai falar, esse é espiritual, esse é natural. E olha o que acontece na sequência. Exausto veio do campo. Então, Daniel, uma das formas de você esquecer o espiritual e errar, exaustão. Então, a primeira coisa, suas preferências. O que eu como, o que eu visto, o que eu penso. Então, se aquele filho pensa igual a mim, se veste igual a mim, eu começo a ter preferência. Então, olha o segundo passo que eu erro. Quando eu começo a fazer as coisas de forma tão competente, eu sou um perito, eu acabo esquecendo. E a terceira coisa, exaustão. Comenta. Esse ponto da exaustão é maravilhoso e a gente pode ampliar um pouco. Exaustão, você está falando do corpo, então da mente. Mas quando a gente se coloca num ponto de necessidade, por exemplo, a fragilidade alimentar, você passa 5 horas sem comer, você vai sentir fome. Aí o que vai acontecer? Você vai comer qualquer coisa. Às vezes é algo que vai fazer mal para a sua saúde. Você está sem dinheiro, você está numa necessidade, numa fragilidade, você vai aceitar qualquer oferta, qualquer caminho. Então, se a gente não se cuidar da mente, do corpo, a gente acaba se colocando nesse ponto de necessidade e aceita qualquer proposta que vier, inclusive que não vai ser boa para a gente. Daniel, olha como, às vezes, as nossas preferências podem induzir a desvalorização do que um filho faz e o outro. Quando o pai se regozija com o alimento do filho mais velho, olha como o filho mais velho trata o que o mais novo faz. Deixa eu comer um pouco dessa coisa vermelha. Olha o desprezo que ele tem. Daniel, se fosse ruim, ele ia querer? Não. Então, ele só estava diminuindo para que ele pudesse continuar prevalecendo. Boa interpretação. Ele só está diminuindo para não reconhecer o valor. Como eu sei isso? Porque ele vendeu o mais importante por uma coisa ruim? Ele vende o direito de primogenitura por uma coisa que ele desdenha. Uhum. Isso mostra duas coisas. Primeiro, não reconhecer que o outro faz é bom. Uhum. Sim ou não? Sim. E o mais difícil é você trocar o espiritual por algo que você não quer valorizar nem dentro do seu eu. E também não valorizar o que você tem, né? A primogenitura vem do primogênito filho mais velho. Naquela época, hoje em dia, a gente não tem isso na nossa sociedade, a gente não tem isso aqui no Ocidente, mas naquela época, lá no povo de Israel, o primogênito ele tinha benefícios espirituais, financeiros. Quando ia ser repartida a herança do pai, o primogênito recebia porção dobrada. Então, ser o filho mais velho era muito significativo naquela época. E
Por conta da sua fragilidade, Esaú trocou isso por um prato de comida. Então vamos lá. Como eu perco? Quando eu não valorizo aquilo que Deus dá, que antes de ser natural é espiritual. Quando ele faz isso, a Bíblia vai terminar falando o seguinte: Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. A Bíblia não aqui refere-se a, ela não conclui dizendo, e assim Jacó usurpou o dinheiro, o direito de primogenitura. Ela não encerra falando, e assim Jacó, o mau caráter, enganou o seu irmão. Não, aqui a Bíblia é clara em dizer, ele desprezou o mais importante, que era o espiritual. Assim como ele desprezou o que o irmão fazia. E deixa uma lição muito forte. A Bíblia também fala sobre isso. O que for ligado no céu, na terra será ligado no céu. Então ele desligou a primogenitura na terra e ela foi desligada nos céus. No final das contas, Jacó foi o homem que virou uma nação, o homem que virou Israel. E Esaú, ele meio que some da história. Sim. E agora, vamos continuar. Quando Deus, ele dá uma herança natural, Daniel, isso é perene. Mas quando ele te dá uma herança espiritual, isso é eterno. Sim ou não? Sim, com certeza. Quando ele vende o direito, o pai acaba abençoando Jacó. Sim ou não? Sim. E ele sai com os bens do pai? Não. Então como que ele pode ser usurpador se ele saiu sem nada? Quem ficou com os bens todos naturais? Esaú. Então por que ele é usurpador? Porque alguém criou essa fofoca, essa fake news milenar. Você entendeu? Mas ele saiu com o mais importante, ele saiu com a graça e com a bênção espiritual. E o único recurso que ele tinha, que era um azeite, ele derrama sobre uma pedra e diz, a minha dependência inteira é tua. Uau. Porque o azeite significava dinheiro naquela época. E no caminho de fuga do irmão, ele joga tudo e coloca, Senhor, aquilo que você fizer, te honrarei. Entregarei os dízimos, ofertas, serei fiel. Se o Senhor prover na minha vida. Então, olha a importância. Ele sai sem nada e volta milionário. Sim. Porque a graça estava com ele. O irmão dele tinha bens? Muito. Tinha exército? Muito. Mas ele não tinha mais a bênção espiritual. Então, Daniel, olha a importância de nós ensinarmos nossos filhos. Porque senão, Daniel, as pessoas elas vão ficar comparando resultados financeiros. Mas isso Deus mostra aqui que os dois tinham bens. Sim. Mas o nome que ficou na história foi qual? Jacó e Israel, né? Que virou Aquele que valorizou o espiritual. Para quem não sabe, em determinado momento da história, Deus troca o nome de Jacó e chama ele de Israel, que dá origem ao Israel que nós conhecemos. Então, olha só. Uma pessoa escolhida por Deus, chamada Isaac, filho de Abraão, filho do pai da fé. Ele faz uma escolha no natural. E aquilo que ele valoriza no filho dele, no natural, fez com que o filho dele perdesse a herança espiritual. Essa mãe, que entende os conflitos internos de dois filhos, pede uma direção para Deus e faça com que o filho alcance o espiritual diante de uma direção e revelação do Senhor. Aquele que foi criado para valorizar o espiritual, ele pediu bens para o irmão dele? Não. Ele não vendeu. Ele podia vender bens, não podia? Mas ele vendeu, ele quis comprar o quê? A primogenitura. A primogenitura, o direito da graça, da bênção do pai. E quantos filhos, Daniel, porque não são aquilo que o pai esperava, não são abençoados pelos seus pais. Não tem o conhecimento, nem o pobre filho, nem o pai, de como é importante você abençoar seus filhos espiritualmente. Não deixando apenas uma herança material, porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Mas você deixar uma herança espiritual, porque essa a traça não come. Mesmo se o governo mudar, se acontecer de tudo, se a graça e a bênção tiver ali, volta. Você concorda com isso, Daniel? Concordo e quero contar uma coisa aqui, pessoal.
Muitas pessoas olham para a gente e falam, caramba, que legal, o Thiago Brunet, o Daniel Brunet, o Marcos Brunet, tá todo mundo pregando, cantando, servindo a Deus. Qual é o segredo? As pessoas perguntam, nossa, mas como é que acontece para ser desse jeito? Desde que a gente estava na barriga da minha mãe, meu pai colocava a mão e falava assim, meus filhos vão ser do altar, o meu filho vai ser do altar, você vai ser do altar, Daniel, você vai ser do altar, Thiago, você vai ser do altar. Então, ele abençoou a gente espiritualmente, ele deu uma direção, porque pai é aquele que dá destino, é a voz que dá destino, que dá direção. E graças a Deus se cumpriu. Então, ele profetizou, ele deu a direção e isso se cumpre. Então, você pai, você mãe, que está com o seu filho e com a sua filha perto, coloca a mão na cabeça, ou então na barriga, e ora, e profetiza, e dá a direção. Daniel, às vezes são coisas simples, mas o meu nome é Cristiano, que significa seguidor de Cristo. Então tem coisas na vida da gente que a gente nem imagina o poder de profecia. Quando você coloca um nome, Sim. quando você exerce a função. Então esse homem agora é conhecido por toda a eternidade como aquele que Deus mudou o nome da nação e colocou o nome de Israel. Então você vê a importância da bênção espiritual. Então o que eu trago para nós então hoje? Eu sei que teu coração é sincero diante de Deus e que você é uma pessoa espiritual. Mas às vezes, por os seus filhos crescerem de formas diferentes, às vezes um mais pacato, mas olha os resultados depois de Jacó. Entenda que Deus, ele age e ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Verdade. Ele vai confundir a gente. Então, peça sempre, faça igual a Rebeca, a esposa de Isaac. Ore a Deus e fala, Senhor, qual é forte, qual é do altar, qual é que vai fazer determinada função, para quê? Para que você não deixe o seu coração, que a Bíblia diz em Jeremias, que é mais enganoso do que uma pessoa em desespero, fazer com que as suas preferências tire do seu filho aquilo que Deus tinha para ele. Inclusive a preferência profissional. Tem muitos pais e mães que forçam o filho e a filha a tomar um caminho profissional que às vezes vai contra a vontade de Deus. Amém. Né? Então vamos recapitular. Isaac, por preferência pessoal, ele queria abençoar quem? Esaú. Porque ele serviu o que ele queria comer, aquilo que ele queria ter. Em contrapartida, Esaú, seu filho, por ser perito, desprezava as coisas espirituais, por ser forte, por ser um grande caçador, habilidoso, por ter a concordância e a preferência do pai, desprezava as coisas espirituais. Agora, a esposa teve sabedoria. Quando ela viu o conflito, ela colocou diante de Deus e Deus revelou para ela um forte, o outro líder, e é esse o caminho, e ela acreditou naquilo e criou circunstâncias. A história vai dizer que Isaac precisou estar cego para que se cumprisse na vida de Jacó a bênção espiritual. Uau. Tem pessoas que precisam ficar cego no natural para conseguir cumprir a visão espiritual. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E o que deixa também uma lição para a gente, né? Mas nesse finalzinho de episódio, o propósito de Deus sempre vai se cumprir. Quer você queira ou não, quer você lute contra ou não, o propósito de Deus vai se cumprir. Porque antes dele ter um compromisso conosco, Deus tem um compromisso com ele mesmo. Com a palavra dele. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Espero que tenha sido uma direção e uma nova visão para a tua vida. Daniel, mais uma vez, uma honra te receber. Obrigado pela essa parceria. Sempre um prazer estar aqui. Quando você me convidar, eu venho. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe vocês.